E aí, meu amigo, minha amiga, galera, não sei, você está nos assistindo nesse canal, não sei se você está chegando agora, mas aqui você tem como se inscrever, se inscreva no canal, dê um like, para que outros também possam acessar. O que nós queremos aqui, na verdade, é trazer um pouco mais de saúde espiritual para você, meu amigo, minha amiga. Nós estamos com um livro maravilhoso, chamado Os Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro, ele traz, dentre vários assuntos, ele fala sobre a eternidade de Deus, ele fala sobre os atributos de Deus, não é? Então, veja que tudo isso é muito importante para nós. E você que está nos vendo, eu encorajo a leitura, não só está nos vendo, nos assistindo, mas eu encorajo a leitura, por quê? Porque a leitura, meu amigo, minha amiga, não sei se você sabe, trabalha no nosso, no córtex central, e é onde nós começamos a criar, nós criamos os nossos juízos de valores através da leitura. Quando nós apenas recebemos informações via vídeo, via filmes, é muito bom, é muito importante, mas nós precisamos dessa concentração, dessa centralidade, e isso está para aquele que lê. Então, a leitura, eu encorajo você, a leitura é muito importante. Na Bíblia, diz o seguinte, que bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia. Então, agora, nós queremos que você também seja encorajado à leitura. Esse livro você pode adquiri-lo no site Vida para Todos, tá? Você pode ali ver, você pode até experimentar um pouquinho, fazer uma degustação, eles vão dar para você ali para você fazer a leitura e uma leitura rápida para ver se é isso que você quer, mas se você já quiser saber o assunto, eu já vou falar um pouquinho sobre ele agora. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre a fé cristã e essa parte que nós vamos ver agora é Deus. Nós vamos falar um pouco sobre Deus, a eternidade de Deus, como eu já disse, os atributos de Deus. Nós vamos falar sobre a criação testifica a existência de Deus. É interessante, meu amigo, minha amiga, hoje em dia nós temos muitas pessoas, muitos ateus, né? E aquelas pessoas que às vezes querem refutar algo que às vezes nem conhecem. Porque, na verdade, se nós formos olhar para esse universo, a assinatura desse universo, além de ela estar em todos os fenômenos, em todos os aspectos da natureza, ela está também no nosso DNA. O DNA humano, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, o DNA humano tem exatamente a assinatura de Deus, né? No Velho Testamento, nós temos vários nomes para Deus. Deus pode ser El Shaddai, pode ser Jeová, que na verdade, numa tradução mais adequada seria Javé ou Iavé, né? E tem vários outros. Tem Elohim, Elion, tem vários nomes para Deus nos livros do Velho Testamento. Por quê? Esses nomes não são de acordo com a necessidade de Deus, mas são de acordo com a necessidade do homem. Então, por exemplo, quando Deus, depois de ter passado um grande tempo sem conversar com Abraão, quando ele começa, 13 anos passou sem falar com Abraão, quando ele começa a falar com Abraão, ele diz o quê? Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse Deus Todo-Poderoso, na verdade, é El Shaddai, que quer dizer o quê? Uberi, quer dizer aquele que supre todas as coisas, autoexistente, que não precisa de nada nem de ninguém, mas que resolveu achegar-se ao homem e ama o homem. O homem está no propósito do projeto do coração de Deus. Veja como você e eu somos importantes para Deus. Bom, então, falando um pouquinho aqui sobre a criatura, né? Aliás, a criação de Deus, nós vamos ver que todas as coisas foram feitas, foram formadas por Deus em Cristo. E aonde nós vamos ver, dentro da sua Bíblia, da nossa Bíblia, como é que nós vamos testificar que isso
é um fato. Esse acontecimento está em Hebreus, quero ler com você, tá? Em Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3 diz o seguinte: Deus falava outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja, sempre que nós perguntamos isso para as pessoas dizem, eu pergunto, quem criou, quem fez todo o universo? Todo mundo diz o seguinte, que foi Deus. E estão certos na sua resposta. Mas veja, vou repetir de novo. Ó. Havendo Deus, outrora, falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é o antecedente de pelo qual? É Deus. O antecedente de pelo qual, segundo o livro de Hebreus, é Cristo. É o Senhor Jesus, o Filho. O Filho é que fez todas as coisas. Por isso que nós vemos toda essa assinatura, tem a assinatura também do Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. São três deuses? Claro que não. É um único Deus com situações diferentes, são distintos, porém não separados. Então nós conseguimos enxergar essa grandeza de Deus. Olha que coisa interessante no versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Certo? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja que o Senhor, o Deus do universo, esse Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o faz por meio do Filho, que é Deus desde a eternidade a eternidade. Ele resolveu ser o Filho na criação, vamos chamar assim, no estabelecimento do tempo. Nós vivemos na Terra hoje, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Não é? Deus não está sujeito a tempo e espaço. Deus está fora do tempo e espaço. Mas ele então resolveu, o Filho, como o próprio Deus de eternidade a eternidade, resolveu vir nesse lugar chamado Terra e fazer parte desse tempo e vir morar em Israel, no momento em que Israel passava por uma situação difícil, estava sendo, era um país colonizado, né? O Império Romano havia tomado Israel, e ali ele vive 33 anos e meio, depois morre e ressurge como o Espírito que dá vida. Bom, mas nós vamos entrar agora, vamos falar um pouco uma outra questão. Nós temos aqui também alguns insensatos na Bíblia. Nós temos muitas coisas e muitas pessoas também são insensatas, a própria Bíblia mostra isso. E muitos insensatos, pessoas com quem nós convivemos, muitas vezes eles dizem o seguinte, olha, não há Deus, não há conhecimento de Deus na terra. Nós temos isso em vários aspectos, né? Salmo, por exemplo, 14:1, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ok? Então, desses insensatos, às vezes nós temos aqueles também que são ateus graças a Deus. Ou seja, aquele que se coloca como um ateu, mas ele tem sempre aquele juízo temerário. Será que realmente Deus não existe? E até uma coisa interessante que eu queria notificar, isso não é fake news não. O que eu vou dizer para você é um fato. Boechat, por exemplo, que se dizia sempre um ateu, aliás, você sabia que ele dava dinheiro, ele dizimava para uma igreja anglicana? Ou seja, ele, de alguma maneira, ele devia crer nesse Deus dos crentes, vamos chamar assim, dos que creem. Não é? Então veja que muitas vezes pode ser até uma coisa de modismo, não, sou ateu. Só o fato de sermos ateu, ou seja, não Deus,
quando nós estamos refutando, segundo a filosofia, a ciência, a pedagogia, quando nós estamos refutando algo que não existe, nós já estamos dizendo, olha, isso existe, porque se não existe, eu não preciso refutar, eu simplesmente ignoro, tá certo? Então veja como é interessante. E aí nós temos também outros que têm um juízo temerário. Será que existe Deus? Né? Aí em Eclesiastes 3:11 diz assim, ó, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que ele fez desde o princípio. Veja, muitas pessoas querem dizer que a existência de Deus pode ser uma grande interrogação para ela. De fato, muitos passam sem conseguir discernir isso, porque isso, na verdade, meu amigo, minha amiga, se discerne pela fé. E nós somos esses da fé. Eu espero que você que está nos vendo também seja. E esse é o terceiro, vamos chamar assim, o terceiro tipo de pessoa, né? Em Hebreus 11:6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto ele é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, veja, eu quero deixar para você aqui esse momento, né? Seja sensato, meu amigo. Seja sensato, veja como nós necessitamos da presença e necessitamos da companhia de Deus e das coisas por Ele colocadas de século a século, tá? Então nós vemos que os padrões da moralidade das pessoas quase sempre estão ligados aos conceitos que elas têm sobre Deus. Olha que coisa interessante. Isso é filosófico, científico, não é? Não é uma palavra simplesmente jogada no ar. Então, o que nós vamos entender com isso? Olha que coisa bastante interessante, olha. Vamos voltar em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, meu amigo, minha amiga, meu amigo, todos os arquétipos que nós temos da moralidade, dos costumes, tudo isso, na verdade, está aonde está tudo isso? Nessa expressão que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso é que, muitas vezes, mesmo um ateu, quando ele comete um delito qualquer, ele se sente acusado, ele se sente mal. Por quê? Porque mesmo um ateu, quer ele queira, quer não, ainda que ele possa imaginar que seja simplesmente um ser materialista, que não... Mas veja, inevitavelmente, o ser desse ateu, nesse ateu há um espírito. E esse espírito faz discernir certo e errado. E quando nós estamos dentro dessa moralidade de discernir certo e errado, nós estamos... Isso eu estou falando, meu amigo, é um aspecto erga omnes, minha amiga. Erga omnes, isso significa o seguinte, é para toda a humanidade, para todos os homens, independente de uma crença, de uma filosofia. Então, quando nós nos deparamos com algo que nós fazemos e que muitas vezes até a sociedade já olhou e já reprovou isso, na verdade o que nós temos? Nós temos essa reprovação no nosso interior, que também nos liga à questão da consciência. Não sei se você está conseguindo acompanhar. A nossa consciência, ela discerne certo e errado. E essa consciência está no seu espírito, está no meu espírito. Nós precisamos entender isso e ver que isso também faz com que a existência de Deus
quer eu queira, quer não, esteja patente em toda a humanidade. Ah, mas então, como é que existem tantos assassinatos, existem tantos roubos, tantas questões políticas, e isso e aquilo, que nós vemos que são coisas degradadas, né? Por quê? Porque o homem, mesmo tentando fazer o bem, muitas vezes se afasta de Deus como vida, e tem Deus apenas como um conhecimento. Então, o que nós queremos para você, meu amigo, nesse programa, minha amiga, nesse canal, é que você ganhe vida com essas palavras. Porque não adianta nada sermos muito bons, moralmente falando, e sermos tristes, porque não participamos da alegria de muitas coisas que estão ao nosso redor. Eu não estou falando de coisas promíscuas, de coisas negativas, não. Eu, às vezes, vejo pessoas que, até para se colocarem como uma pessoa de sobriedade na sociedade, são pessoas amargas, são pessoas tristes. E nós precisamos de muita alegria. Por quê? Porque se nós formos olhar nos arquétipos lá do início, por exemplo, em Gênesis, é uma alegoria, é um negócio que não sei se isso acontece mesmo. Meu amigo, minha amiga, se você quiser apenas tomar como uma alegoria, faça isso, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para impingir uma religião em você, nada disso. Mas veja, Éden, o que significa a palavra Éden? Éden significa prazer, ou seja, quando nós estávamos no jardim de prazeres, o que é que nós sentíamos? Alegria, prazer. E é isso que nós buscamos. Veja se não é isso que move a sua vida, a vida do seu parceiro, da sua parceira, dos seus amigos, não é isso? É a alegria que nos move. Agora, quando nós perdemos essa alegria, ou melhor, quando essa alegria ficou embotada, ficou enclausurada no coração do homem, aí o homem começa a buscar fora muitas coisas, tentando resolver muitas questões e não consegue. Existe um esforço para que se remova a Bíblia da cultura moderna no século XXI. Olha que coisa interessante. Veja, as pessoas querem viver de uma maneira bastante natural. Muitas delas dizendo que Deus não existe. Mas por que elas fazem isso? Porque se Deus de fato existe, elas estarão totalmente censuradas e totalmente acusadas no dia da revelação de Deus. E esse dia, meu amigo, minha amiga, quer queira você, quer não, esse dia irá acontecer. Deus está provendo para nós hoje um meio de sermos salvos pela sua palavra. Né? Em Romanos diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por um lado, o que eu disse aqui é uma situação bastante extensa de vários versículos, mas é muito simples, meu amigo. Confessar com a boca, crendo no coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É muito, muito, muito simples. E às vezes as pessoas complicam, né? Bom, aí nós temos uma outra questão que nos remete a Deus. Deus é eterno. Meu amigo, para você, qual é o conceito de algo eterno? Com certeza você vai me dizer que é algo que não tem fim. Mas eu digo que é mais. É algo que não tem começo e não tem fim. Deus, nesse aspecto, ele é autoexistente. Ele é o eu sou. Né? Em Êxodo 3, 14 e 15, quando Moisés interpela a Deus, né? Fala, escuta, mas eu vou lá aparecer lá, de repente, depois de 40 anos, vou aparecer para o povo de Israel, dizendo que nós vamos libertar esse povo. Eles vão me perguntar, quem foi que te mandou vir aqui? Né? Aí o
Senhor fala para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou, chegou até vós outros. Então, Yahvé, a palavra Javé, que na verdade é YHWH. YHWH. Yahvé, nós não conseguimos nem pronunciar essa palavra em português, né? Porque não tem vogal, só tem consoantes. E eles também tinham essa dificuldade, o povo de Israel também tinha essa dificuldade de expressar essa palavra. Essa palavra aportuguesada é Javé, ou mais aportuguesada ainda é Jeová. Não é? Então, Yahvé significa isso, eu sou. Né? Eu sou o que sou. E o Senhor Jesus, engraçado que em muitas passagens, de várias maneiras, em vários lugares, ele dizia sempre o seguinte: o Filho do Homem. Mas nós temos algumas passagens na Bíblia que nos mostram algumas coisas bem diferentes. Tem uma certa passagem que ele diz assim: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos delitos e pecados. O que ele está dizendo nesse caso, especificamente? Se aquele povo que estava ali, isso aqui está em João 24, olha o que ele diz assim em João 24, por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, por não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí no 28 ele diz assim, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, veja que o próprio Senhor Jesus, nessas duas passagens, ele meio que como vindica para si o status de quê? O status de Deus autoexistente. Mas eu também concordo que seria bastante difícil para aquele povo judeu ali sofrido na mão de Roma, diante daquele sujeito magrelo, estranho, esquisito, né? Isaías 53 diz que ele era seco como uma raiz retorcida. Então, quer dizer, não havia beleza nem formosura nenhuma naquele sujeito. Então, era difícil para eles também, como seria até difícil para nós também. Mas, veja, que ele vindica, ele mostra para eles essa autoexistência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito coexistem. Eles estão existindo de eternidade a eternidade. Meu amigo, minha amiga, não tem muito como explicar isso. Nós podemos desfrutar dessa pessoa maravilhosa e desse Deus maravilhoso. Né? E depois, não só isso, o próprio Senhor, ele mostra que ele é o alfa e o ômega. E em Gênesis e em Apocalipse, ele repete exatamente essas mesmas palavras. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, estive morto e eis que tornei a viver. Então, nós só podemos estar falando de quem? Do Senhor Jesus. Ele como o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Na verdade, o autoexistente. Então, veja, um outro aspecto que nós estávamos abordando aqui agora há pouco, que fala que Deus é eterno, sem começo e nem fim de existência. Voltando de novo, ele fala isso em Apocalipse 22, 13, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não é? Veja que, por isso que em Isaías, né, diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Então, e assim, como é que nós podemos testificar essa, vamos dizer assim, essa necessidade que até muitos filósofos dizem que essa necessidade é como se fosse um ópio, é uma necessidade que o homem... Mas eu pergunto para você, você já viu por acaso um macaco ajoelhado orando? Você já viu por acaso um galo cantando glória a Deus, glória a Deus? Você já viu alguma coisa nesse sentido?
Você nunca viu nem vai ver. Se você vir alguma coisa nesse sentido, nós precisamos internar você. Porque, na verdade, meu amigo, minha amiga, o que acontece? Deus é espírito. Nós vamos falar nos próximos vídeos, por exemplo, sobre essa questão de Deus ser espírito. E nós estamos na qualidade também, como homens, nós também somos espírito. Né? Existe um espírito humano. Para que esse espírito humano existe? Para nós contatarmos Deus, que tem uma das características dele é ser espírito. Não é? Então veja, nesse aspecto, nós precisamos alcançar essa clareza de ver o seguinte: se nós somos apenas animais, apenas seres racionais, mas animais no sentido do nosso corpo, então por que é que nós temos essa necessidade? Só o homem tem essa necessidade. De todas as criaturas da terra, mesmo se nós compararmos as criaturas que existiram pré-adâmicas e tudo mais, eles não cultuavam a Deus. Eles cultuavam a caça, eles cultuavam várias situações, eles desenhavam as pinturas rupestres, desenhos e tudo mais, mostrando o quê? O convívio deles, o medo que eles tinham de animais grandes, ou seja, eram seres pensantes, mas eram segundo, não é? Homens segundo a criação de Deus. Porque o homem moderno, chamado homem segundo a criação de Deus, qual é a diferença desse homem moderno para aqueles seres que viveram, chamado homens? A diferença é essa, meu amigo, minha amiga, é que nós temos espírito. E Deus procura aqueles que em espírito adorem em espírito e em verdade. É isso que ele está procurando, não é? Depois nós temos que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós já falamos um pouco sobre isso, não é? Depois nós temos também um Deus que ele é todo inclusivo. O que significa isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas não como se nós pudéssemos dizer só isso, né? Isso já é maravilhoso, já é grandioso, mas Deus, desde o início, ele se coloca de várias maneiras. E aí, nesses últimos tempos, no Novo Testamento, nessa sua inclusividade, ele se coloca como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele se coloca também como Jesus. Jesus é uma corruptela, ou seja, uma variação de Yahvé, que significa Yahvé salva. Então, ou Yahvé Salvador. Então, veja que são agregadas várias outras circunstâncias para que o homem possa desfrutar e possa se apossar até mesmo da presença de Deus. Veja que nada disso é por acaso. No entanto, não é? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Hoje, o Senhor Jesus, ele é o Espírito. O que significa isso? 2 Coríntios 3,18 mostra que ele é exatamente isso, não é? Que ele hoje é o Senhor Espírito. Ok? O que significa isso? Quando ele veio como homem, morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida, que está em 1 Coríntios 15, 45. Então, como ele é o Espírito que dá vida, então nós vamos dizer, bom, então existe Deus, existe o Espírito que dá vida, existe Jesus. Não, Deus é único e triuno e tem todos esses aspectos. Por isso, meu amigo, minha amiga, que a natureza traz para nós uma coisa maravilhosa chamada diamante. Veja, o que é um diamante? O diamante, ele é mais belo e mais puro com a sua transparência e luminosidade e também com as suas facetas, as suas várias facetas. Assim é Deus. Deus tem várias facetas para que eu e você possamos nos achegar a Ele conforme nós estamos. Para a nossa necessidade, Ele pode ser várias coisas. Mas primeiramente Ele vou mostrar aqui para você. Primeiramente Ele é aquele que testifica que a criação foi feita por Ele. Ele é
né? O Deus único, tá? Não são três deuses. E também o que nós precisamos fazer é o seguinte, veja, que Deus, ele procura em todos os aspectos, desde o Velho Testamento, se desdobrar em várias maneiras. Elion, El Shaddai, Elohim, várias formas, o Espírito de Santidade, várias formas. Depois, no Novo Testamento, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo, de várias formas para quê? Para que ele possa alcançar o homem, tá? Quanto ao mais, nós precisamos ter contato. Deus quer, de todas essas formas que ele se apresenta para nós, é que ele quer ser íntimo de nós, não é? E ele acha essa intimidade, meu amigo, minha amiga, através do seu e do meu espírito. E é isso que ele está buscando hoje, aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa também é uma necessidade, por um lado a necessidade do homem, mas Deus também tem essa necessidade, tá certo? Então isso também testifica que Deus é autoexistente, mas no entanto resolveu estar comigo e com você. Curta a nossa página no YouTube, nós estaremos com essas mensagens, com essa palavra, baseadas no fundamentos da fé cristã. Até a próxima.